Olá a todos e bem-vindos de volta. Estamos novamente com Scott Ritter, ex-major da Marinha dos Estados Unidos e ex-inspetor de armas da ONU. Então, obrigado por voltar ao programa. Obrigado, Bobor. O Tratado INF de 1987 eliminou toda uma categoria de armas nucleares, mísseis de alcance intermediário, entre 500 e 5.500 quilômetros. Isso foi bastante significativo para mitigar a competição por segurança e, de fato, contribuiu para negociar o fim da Guerra Fria. Mas em 2019, os Estados Unidos se retiraram do tratado, embora os russos tenham dito que não iriam posicionar mísseis que violassem o INF, para evitar uma escalada, a menos que os americanos o fizessem. Agora, Putin anunciou que a Rússia não seguirá mais essas restrições autoimpostas sobre o posicionamento desses mísseis de alcance intermediário, que também são capazes de transportar ogivas nucleares. Novamente, isso parece ser muito sério, e pensei, quem melhor para perguntar do que um ex-inspetor de armas da ONU? Então, por que a Rússia tomou essa decisão? E quais são as consequências? Bem, veja, eu não sou apenas um ex-inspetor de armas da ONU. O motivo pelo qual fui selecionado como inspetor de armas da ONU é que antes disso, eu era um inspetor do INF. Trabalhei para a agência de inspeção no local e fui um dos primeiros integrantes do grupo de inspetores a implementar o Tratado INF. Na verdade, fui o primeiro inspetor norte-americano em solo soviético quando o tratado entrou em vigor, em 1º de julho de 1988. Então, conheço esse tratado de cabo a rabo. E também entendo a importância desse tratado. Um pouco de história. As forças de alcance intermediário fazem parte da realidade militar da Europa há algum tempo, mas não eram vistas como algo que mudasse o jogo. Eles faziam parte de um conjunto geral de opções militares disponíveis para ambos os lados da equação militar, OTAN e os soviéticos. Sistemas relativamente mais antigos, como o SS-4 e o SS-5, eram movidos a combustível líquido e não eram responsivos a situações emergentes. Eles tinham outros sistemas que foram implantados depois, como o SS-12, que era um sistema de foguete sólido, mas com uma única ogiva. Era visto mais como, você sabe, um míssil Scud mais sofisticado. No entanto, toda a situação mudou no final dos anos 1970. Implantou esse novo míssil, o SS-20, ou RS-10, o Pioneer. 3 ogivas, móvel por estrada e simplesmente um divisor de águas absoluto. Basicamente, isso garantia a destruição física da Europa em caso de qualquer guerra entre a União Soviética e a Europa. E não havia nada que a Europa pudesse fazer para se defender disso. E assim isso criou a forma máxima de dissuasão. Do ponto de vista europeu e americano, o posicionamento dos SS-20 pelos soviéticos também criou um desequilíbrio em relação à pressão que poderia ser exercida sobre as nações. Todo o conceito de dissuasão nuclear é que nenhuma nação seria capaz de usar sua força nuclear para intimidar outras nações, a fim de alcançar determinados resultados geopolíticos, porque as outras nações teriam suas próprias capacidades nucleares que poderiam ser usadas em retaliação. Havia paridade, destruição mútua assegurada, coisas desse tipo. O SS-20, sendo um sistema de foguete sólido, com o alcance que possuía e múltiplas ogivas, poderia literalmente cobrir toda a Europa com armas nucleares, eliminando totalmente as defesas da OTAN. E então surge a questão do ponto de vista da OTAN. Os Estados Unidos cometeriam suicídio em nome da Europa. Ou seja, se os soviéticos destruíssem a OTAN, os Estados Unidos aplicariam o artigo 5, implementariam sua doutrina nuclear, sabendo que os russos e soviéticos tinham suas próprias forças nucleares estratégicas capazes de destruir os Estados Unidos. Ou os Estados Unidos, diante dessa situação, diriam: que pena, que azar, não gostaria de ser europeu hoje. Portanto, era necessário haver uma resposta.
Assim, a resposta foi o desdobramento pelos Estados Unidos no início dos anos 1980 de seus próprios sistemas de alcance intermediário, o míssil de cruzeiro lançado do solo e o míssil de combustível sólido Pershing II. O Pershing II, em particular, era considerado extremamente ameaçador para os soviéticos, porque quando lançado de uma posição na Alemanha Ocidental, o míssil Pershing II, com capacidade nuclear, poderia atingir Moscou em 12 minutos, criando um cenário potencial de decapitação. E isso se combinava com o que estava acontecendo no desenvolvimento adicional das forças nucleares estratégicas americanas, principalmente o submarino da classe Ohio, armado com mísseis Trident, com ogivas nucleares. Se esses mísseis Trident se aproximassem da costa, poderiam ser lançados em uma trajetória plana e alcançar a decapitação. Você tem uma situação extremamente perigosa, em que um erro e o mundo inteiro acaba. Um erro, e um cálculo, ou uma missão. One mistake, one miscalculation, one misjudgment. And so the decision was made by both. Assim, a decisão foi tomada tanto pelos Estados Unidos quanto pela União Soviética de que esses sistemas precisavam ser controlados. Por meio do processo de negociação, eles chegaram à opção zero, que significava não apenas limitar o desdobramento e o número de sistemas INF e de curto alcance, mas eliminá-los completamente. Esse foi o tratado que você mencionou, e foi um tratado muito bem sucedido. Em 3 anos de implementação, todos os sistemas INF possuídos pelas nações envolvidas, a União Soviética e os Estados Unidos, foram eliminados, desapareceram. Depois, estabelecemos um regime eficaz de monitoramento para garantir que essas armas nunca voltassem. Avançando no tempo, o aspecto de inspeção desse tratado durou 13 anos. E quando isso terminou, não houve mais inspeções físicas, mas o tratado ainda estava muito em vigor. O que existia era o monitoramento por meios técnicos nacionais. Os russos tinham suas preocupações quanto ao cumprimento por parte dos americanos. Se você observar o desenvolvimento do nosso escudo de defesa antimísseis balísticos, as armas usadas como alvos são mísseis de alcance intermediário, e eles foram testados em voo. Tecnicamente, isso viola o tratado INF, mas os Estados Unidos dizem que não, porque esses são alvos, não sistemas reais. Mas você sabe, eles simulam um sistema INF, porque são um sistema INF. Então, os russos tinham algumas questões, mas as maiores vieram do lado americano, onde tínhamos preocupações sobre 2 sistemas específicos em questão. Uma delas era o que chamávamos de RS-26, ou Rubesh. Acho que a designação da OTAN na época era SS-26X, ou algo do tipo. Esse era um míssil projetado para preencher a lacuna criada pela eliminação do SS-20. O que os russos estavam tentando alcançar era um míssil que não atingisse o limite do INF, ou seja, se fosse lançado, ficaria abaixo do alcance estipulado pelo Tratado INF. Isso poderia ser feito com certas configurações de ogivas. Mas, se fosse configurado, por exemplo, com uma única ogiva ou com um veículo de reentrada hipersônico Vanguard mais avançado, ele atingiria alcances do INF e passaria a ser coberto pelo Tratado INF. Então, em 2017, os russos interromperam o desdobramento desse míssil. Foi feito de maneira bastante improvisada, porque eles estavam se preparando para fazer, sob o tratado, eles iam se preparar para fazer uma inspeção disso. Desculpe, não era de curto alcance. Em certos alcances, ele poderia voar como um ICBM, seria contado como um ICBM. Mas se você tivesse uma configuração diferente de ogiva, seria contado como um sistema INF. E os russos não queriam ser vistos como violando o Tratado INF. Esse não foi realmente o divisor de águas. O divisor de águas veio com um sistema conhecido como 9M. Posso estar errando o número, mas basicamente era um desenvolvimento do míssil de cruzeiro Iskander-M que os Estados Unidos alegam que os russos testaram como um míssil de cruzeiro lançado do solo, em violação ao Tratado INF. Os russos dizem que isso não aconteceu. Eu analisei o máximo de dados possível, sem ter acesso a informações confidenciais. Estou convencido de que os Estados Unidos erraram dessa vez.
que os russos, o mesmo escritório de projetos que estava desenvolvendo o 9M Et-729, também estava trabalhando no míssil Caliber, que é um míssil lançado do mar. É permitido testar mísseis lançados do mar a partir de uma estação terrestre. O desenvolvimento do Caliber estava em paralelo com o desenvolvimento do 9M Et-729. E eu simplesmente acredito que os Estados Unidos erraram, que interpretamos mal as diretrizes de inteligência. E você sabe, pode ter havido alguma compatibilidade entre os componentes dos mísseis, de modo que, quando as coisas eram testadas em um Caliber, ou se fossem testadas no 9M729, os analistas de inteligência dos Estados Unidos poderiam dizer: "Ah, isso é realmente um míssil de cruzeiro de longo alcance." Os russos tentaram aliviar nossas preocupações realizando uma demonstração. Eles realmente colocaram o 9M original, o Iskander-M original, e na Pangpon essa versão. E o que vai ser é que esse propulsor é mesmo sistemamente o mesmo sistema de propulsão. It's inadaptável e mu, hoje o pacote de gang. E na verdade que é esse sistema, hoje os pacotes de gang smalls. Então, se você tem um pacote de orientação maior e uma ogiva maior e está usando o mesmo sistema de propulsão, isso significa que provavelmente ele vai voar menos do que o alcance do outro sistema. E existem maneiras, sabe, de que isso poderia ter sido testado. Mas os Estados Unidos não estavam interessados nisso, porque enquanto a Rússia fazia de tudo para cumprir o tratado INF, os Estados Unidos não estavam. Queríamos sair desse tratado. Não por causa da Rússia em si, mas por causa da China. A China havia desenvolvido toda uma gama de sistemas de alcance intermediário que acreditávamos dar à China uma vantagem em qualquer potencial conflito no Pacífico. E nós queríamos algo que pudesse contrabalançar o INF chinês, mas não podíamos fazer isso por causa do tratado INF que tínhamos com a Rússia. Alegávamos que não havia violações, mas havia sim. O sistema Mark 41 Aegis Ashore usa uma plataforma de lançamento containerizada, que a bordo de um navio Aegis pode disparar não apenas os mísseis superfície ar SM-3 ou SM-6, mas também um míssil de cruzeiro lançado por navio. Agora, se você pega o mesmo sistema e coloca em terra, os russos dizem: "Bem, vocês podem lançar mísseis de cruzeiro lançados de terra daqui." E nós respondíamos: não vamos fazer isso. Não temos interesse em fazer isso. Não se preocupem com isso. Bem, uma semana depois de sairmos do Tratado INF, testamos o sistema Aegis Ashore usando um míssil de cruzeiro lançado do solo. Somos mentirosos. Estávamos planejando isso o tempo todo. Qualquer pessoa envolvida em testes de mísseis balísticos sabe que não se prepara um teste em uma semana. Já estávamos planejando esse teste há algum tempo e estávamos simplesmente esperando sair do tratado para fazê-lo. Então é aí que estamos hoje. Não há tratado e não há confiança entre a Rússia e os Estados Unidos. Os russos, mais uma vez, têm uma memória melhor do que a nossa. Eles entendem o aspecto desestabilizador dessas armas. Então, os russos disseram aos Estados Unidos que mesmo com o tratado não estando mais em vigor, eles não desenvolveriam nem implantariam sistemas INF, enquanto os Estados Unidos não implantassem esses sistemas no teatro europeu. Bem, há alguns anos, os Estados Unidos implantaram um desses sistemas containerizados na Dinamarca para participar de um exercício. Os Estados Unidos disseram: "Bem, só colocamos o míssil SM-6 ali, que é um míssil de curto alcance." Mas os russos não sabem disso. É um sistema capaz de lançar mísseis de cruzeiro, já tendo sido testado para disparar um míssil de cruzeiro. Então, os russos têm que assumir que o sistema, quando implantado, possui mísseis de cruzeiro. E eles disseram: "Bem, você violou isso." Então começaram a desenvolver mísseis. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos também estavam buscando o desenvolvimento e a implantação de um novo sistema hipersônico intermediário chamado Dark Eagle. E agora a Rússia se depara com uma situação em que os Estados Unidos, ao desenvolverem e implantarem esses sistemas, estavam fundamentalmente mudando
alterando o equilíbrio de poder na Europa, dando aos Estados Unidos capacidades de ataque preventivo hipersônico em um momento em que as tensões entre a OTAN e os Estados Unidos estavam aumentando com a Rússia por causa da Ucrânia. E o conflito na Ucrânia mostrou a importância dos sistemas de ataque de longo alcance. Imagine só colocar o Dark Eagle, ou SM-6 Typhoon em solo ucraniano, e o tipo de impacto desestabilizador que isso teria sobre a Rússia, que é uma das razões pelas quais os russos estão travando esta guerra e garantindo que a Ucrânia nunca se torne parte da OTAN. Mas os russos precisavam de uma resposta. Então começaram o desenvolvimento de pelo menos um sistema, acredito que mais de um. O sistema é uma continuação do ES-26 Rubesh sobre o qual falamos. Este é o que chamamos de sistema Oreshnik. O Oreshnik é uma combinação de tecnologias usando propulsores sólidos avançados emprestados do míssil balístico intercontinental Sarmat, segundos estágios emprestados do ICBM Yars, um veículo de reentrada Yars-M modificado e novas ogivas com tecnologias inéditas. Ele foi testado em voo e os russos realizaram o que chamam de teste operacional do Oreshnik em novembro de 2024, tendo como alvo a fábrica Dnipro, em Dnipropetrovsk. Mas mesmo quando fizeram isso, estavam apenas dizendo, temos essa capacidade, mas ainda não tinham operacionalizado isso como um sistema de arma de teste. Estimava-se que eles tinham entre 4 e 6 Oreshniks adicionais em desenvolvimento para serem usados em testes, mas isso não é produção em série. Por outro lado, os russos disseram que vão começar a produção em série do Oreshnik. Bem, recentemente Vladimir Putin anunciou, após uma troca acalorada de mensagens no Twitter entre Lindsey Graham e Dmitry Medvedev, o ex-presidente da Rússia, na qual Lindsey Graham ameaçou um ataque de decapitação contra a Rússia. Ameaçou diretamente os russos, dizendo: se vocês não acreditam que Donald Trump está falando sério sobre sua intenção de punir a Rússia por não se submeter às exigências de Trump sobre um cessar-fogo, basta perguntar ao Ayatollah o que acontece. Ou seja, pergunte ao líder iraniano que foi alvo de um ataque de decapitação durante a Guerra de 12 Dias de Israel, um ataque de decapitação do qual os Estados Unidos tinham conhecimento e facilitaram com informações de inteligência. Portanto, isso é uma ameaça direta ao governo russo. Medvedev respondeu dizendo, nós temos a mão morta, então vocês vão morrer. A mão morta é uma alusão a um sistema da era da Guerra Fria, o perímetro. Lembra quando falei sobre o submarino classe Ohio sendo movido para perto, com trajetórias planas? Esse era um problema real. Então os russos desenvolveram o Dead Hand para garantir que, caso houvesse um ataque de decapitação e a liderança russa fosse eliminada, um sistema estivesse em funcionamento, usando uma variedade de sensores, detecção de radiação, sensores sísmicos, etc., e mísseis equipados com um sistema de comunicação, que lançariam esses mísseis, que sobrevoariam o território russo transmitindo códigos de lançamento. E a totalidade do arsenal nuclear da Rússia seria disparada contra os Estados Unidos. Então o que Medvedev estava dizendo era, nós temos o Dead Hand, então por que vocês estão falando sobre decapitação? Bem, Trump não entendeu. E então ele imediatamente ordenou, esse é o gênio de Donald Trump, que 2 submarinos da classe Ohio armados com mísseis Trident se aproximassem das costas russas. Então, se você está tentando convencer os russos de que não pretende decapitar a liderança deles, a última coisa que faria seria posicionar 2 submarinos da classe Ohio mais próximos das costas russas. E agora, por causa de tudo isso, os russos disseram, colocamos o Yars em produção em série e estamos começando o desdobramento ativo desses sistemas, não apenas na Rússia, mas também na Bielorrússia. A Bielorrússia vai receber um regimento. Isso são 9 unidoras, de Yars. O Yars é um sistema de capacidade dupla. Pode morrer convencional, na verdade, ogiva de fragmentação, ou pode disparar ogiva em núcleos. O Oreshnik é essa arma revolucionária.
semelhante ao SS-20. Não há nenhum análogo na OTAN. Não existe nada que possa enfrentá-lo, nada que possa derrotá-lo. E uma vez que o Oreshnik atinja plena capacidade operacional, como Dmitry Medvedev disse em um tweet posterior, todas as catedrais de todas as cidades da Europa estarão em risco, porque, assim como o SS-20, o Oreshnik será capaz de cobrir a Europa com poder destrutivo, convencional e nuclear, o que lhe confere uma vantagem adicional, uma dimensão de flexibilidade militar. Agora, a Rússia pode destruir toda a Europa apenas usando armas convencionais. Eles não precisam de armas nucleares. E podemos agradecer a Donald Trump por isso. Dmitry Medvedev, ao anunciar isso, também fez alusão a outros sistemas. E é aqui que voltamos à Guerra Fria. Além do SS-20, os russos estavam preocupados com o míssil Pershing II e sua capacidade de atingir Moscou. Por isso, eles queriam um contraponto a isso e estavam desenvolvendo um sistema de curto alcance chamado Skorost, ou míssil rápido. O objetivo do Skorost era que, quando os Pershings fossem detectados saindo de seus quartéis e indo para áreas de implantação, o Skorost pudesse ser rapidamente enviado ao campo, disparado e destruir o Pershing II. No momento, o Oreshnik, assim como o SS-20, não é tão flexível em termos de sua capacidade de mira. Portanto, se os Estados Unidos implantarem o Dark Eagle na Alemanha, os russos não têm capacidade de interceptar o Dark Eagle com garantia de sucesso. Então, acredito que, assim como aconteceu com a retirada do ES-26 para criar o Oreshnik, os russos retiraram o Skorost e estão desenvolvendo um sistema sucessor. E Medvedev disse que há outros sistemas em desenvolvimento. Quando se analisa os requisitos operacionais pelos russos e compara com os requisitos operacionais enfrentados pelos soviéticos nos 80, o Skorost é uma necessidade absoluta. Então acho que nós estamos vendo isso. E os russos podem apresentar outro sistema. Eles tinham outro sistema que estava em desenvolvimento, o Courier, um pequeno míssil balístico intercontinental, ISM, que na verdade já estava pronto para entrar em produção em série, mas foi interrompido em 1991 por Gorbachev. E um fato interessante da história: o golpe lançado contra Gorbachev em agosto de 1991 foi desencadeado pela assinatura por parte de Gorbachev de uma ordem encerrando o sistema de pequenos ICBMs. Isso criou uma crise econômica para o Ministério da Defesa e para as outras indústrias envolvidas nisso. Foi então que o chefe da KGB se reuniu com todos esses diferentes ministros e disse: Gorbachev tem que sair. Mas esse foi o estopim. Isso mostra o quão importantes esses sistemas de mísseis são para a Rússia como um todo. Parece haver muita escalada incremental na questão nuclear. Os Estados Unidos devem posicionar esses novos mísseis de precisão de longo alcance na Alemanha no próximo ano. Temos a cúpula de ferro e, claro, algumas semanas atrás, houve aquele ataque às forças nucleares da Rússia, que foi recebido com alegria, zombaria, se não celebração, pelo establishment político e midiático em todo o Ocidente. E há também uma tendência, pelo menos na Europa, de começar a descartar o poder de dissuasão nuclear da Rússia, basicamente rejeitando-o como chantagem nuclear. A melhor coisa que podemos fazer é fingir que não existe, ou ignorar, o que é uma abordagem construtivista social muito estranha para a segurança nuclear. Mas esse é o Oreshnik, sua introdução, especialmente agora que está entrando em produção em série, porque isso está mudando as guerras ou o equilíbrio de poder na Europa. É porque ele também, imagino, permite um passo diferente na escala de escalada. Assim, não é apenas guerra convencional ou guerra nuclear em que acabamos com o mundo, porque o que muitas vezes torna as armas nucleares menos críveis como elemento de dissuasão é que elas são tão destrutivas. Mas será que esse é, imagino, o segredo do Oreshnik, que ele representa esse passo intermediário? Yeah, it provides
Sim, isso dá aos russos a capacidade de escalar dramaticamente sem usar armas nucleares. Então, se você olhar para Deixe-me te dar um exemplo. Digamos que a Alemanha realmente usou o míssil Taurus, entregou para a Ucrânia, e ele atingiu Moscou. E digamos que Moscou respondeu atacando a fábrica da Rheinmetall em Düsseldorf, e talvez outros lugares. Hoje teria que atacar usando, mísseis lançados do ar como Kinzhal, talvez Iskanders. Mas há limitações ao que a Rússia pode fazer, e o ataque não é decisivo o suficiente para dissuadir a Europa. Então a Europa começaria uma escalada que poderia levar a uma guerra nuclear. Se você vai escalar, quer fazer isso de uma forma que realmente intimide a pessoa contra quem você está escalando. Agora imagine o seguinte, a Rússia dispara o Oreshnik e elimina totalmente Düsseldorf, atinge Ramstein, elimina essa base e depois demonstra que tem 100 Oreshniks prontos para cobrir toda a Europa instantaneamente. E não há nada que a Europa possa fazer para se defender. A Europa agora recorrerá a armas nucleares? Eles vão dar esse passo ou haverá pressão para que a Europa recue? O Oreshnik muda o jogo, porque coloca toda a Europa em risco. Os Estados Unidos acabaram de enviar bombas BCCN-112 para a Inglaterra. O Oreshnik destruiria esse local em 15 minutos após o lançamento. Não existiria mais. Há alguma especulação de que o Oreshnik usado contra Dnipro era uma versão com uma ogiva de teste, não letal. O que quero dizer com isso é que, embora as submunições fossem revestidas ou fabricadas com essa nova liga cerâmica exótica, não havia material explosivo dentro delas. Basicamente, eram projéteis que atingiam o solo sem explodir. E um dos motivos pelos quais os russos fizeram isso foi para disfarçar a verdadeira capacidade destrutiva do Oreshnik. Porque as fontes russas com quem conversei disseram que a verdadeira capacidade destrutiva do Oreshnik é bem diferente do que foi demonstrado. E que o Oreshnik, quando disparado, digamos que você use um batalhão de Oreshniks, ou seja, 3 mísseis Oreshnik, o que dá 108 submunições, e você lança isso em uma área concentrada, eles dizem que o dano causado é equivalente ao de uma arma nuclear. E agora, se os russos estiverem implantando, 10 regimentos de Oreshniks. Cada regimento tem 3 batalhões. Você entende onde quero chegar com isso? A Europa literalmente não tem chance. A decisão mais estúpida do mundo foi sair do Tratado INF. E a segunda decisão mais estúpida foi provocar os russos. Agora os russos, você sabe, tomaram essa atitude. Como saímos dessa confusão? É um enorme problema de controle de armas. E, infelizmente, não acho que vamos sair disso, a menos que repliquemos o senso de urgência que surgiu nos anos 1980, quando havia uma mentalidade de crise, de que se não assinássemos esse tratado, todos nós iríamos morrer. Precisamos que o Ocidente sinta essa urgência. E isso significa que o Ocidente precisa implantar sistemas que façam a Rússia se sentir ameaçada. E então, agora há um motivo conjunto para que ambas as nações se livrem deles. O Pershing II foi o que fez os russos se livrarem do SS-20. Será que o Dark Eagle vai ser o sistema que fará a Rússia se livrar do Oreshnik? Eu não sei. A Rússia quer se livrar do Oreshnik. Sabe, a questão sobre o Tratado INF, e um dos motivos pelos quais falei sobre o míssil balístico intercontinental Levy Courier, é que nós no Ocidente falamos sobre o Tratado INF como se fosse algo grandioso, controle de armas. Nós iniciamos o processo, e como você disse, isso começou um processo que terminou com a Guerra Fria. A maioria dos russos não vê dessa forma. O Estado russo iniciou um processo que levou ao colapso da União Soviética e ao enfraquecimento da Rússia. Do ponto de vista russo, o Tratado INF destruiu as capacidades militares da Rússia ao eliminar 3 sistemas produzidos em Votkinsk, o SS-20, o SS-12 e o S-23. Isso também levou ao Tratado START,
que impôs limites à produção do SS-25, e o Courier, o pequeno ICBM, foi eliminado. Isso foi economicamente devastador para a cidade de Votkinsk, que em todos os sentidos é uma cidade-fábrica. Eles são pagos por míssil. E quando você chega e elimina toda a produção de mísseis deles, exceto um, e reduz drasticamente o número de mísseis produzidos, eles terão acesso a 60 a 80 NS-25 por ano, produzir apenas 6 SS-25 por ano. SS-25s a year to producing 6 SS-25s a year. They didn't produce, they were producing, 100. Eles não produziam, eles estavam produzindo 100 SS-20 por ano, talvez menos, mas de 80 a 100, para zero. SS-12, zero. SS-23, zero. E você sabe, isso é economicamente devastador. E isso repercute em todas as cidades militares onde esses generais e ministros obtêm seu poder, sua capacidade e influência. Nada acontecia em Votkinsk sem que a fábrica de máquinas de Votkinsk, a fábrica de Votkinsk, dissesse que ia acontecer. Eles construíram as escolas, eles construíram as estradas, eles construíram os hospitais, eles construíram os mercados, eles traziam a comida. Foi o diretor-geral de Votkinsk, ainda em 1976 ou 1978, que trouxe gás natural para Votkinsk. Lembre-se, Votkinsk fica no meio do nada. 700 e poucos quilômetros de Moscou, nas encostas dos Montes Urais, não havia gás natural. Então os cidadãos de Votkinsk enfrentavam alguns dos invernos mais rigorosos imagináveis. Foi o diretor que foi até lá, pegou os lucros da fábrica, fez a ligação com o grande gasoduto, supervisionando pessoalmente isso, colocando sua vida em risco, porque é muito difícil fazer uma ligação em um gasoduto em funcionamento. Mas eles conseguiram e trouxeram gás para Votkinsk. A fábrica era a cidade, era vida. E isso não aconteceu só em Votkinsk, mas em outras cidades também. E quando eu entro e falo sobre a validade do Tratado INF, os russos dizem, nós odiamos esse tratado. Nós odiamos o controle de armas, porque primeiro ele derrubou a União Soviética, e segundo, nos deixou fracos, porque vocês trapaceiam, vocês mentem. O Tratado INF foi o único tratado puro enquanto estava sendo implementado. Ambos os lados se beneficiaram. Mas olha o que os Estados Unidos fizeram depois. Usamos o Tratado INF para promover a vantagem unilateral dos Estados Unidos. E é isso que os russos também nos acusam de fazer com as reduções de armas estratégicas, trapacear. E nós fazemos. Somos trapaceiros, trapaceiros de verdade. Trapaceamos de forma sorrateira, ao não sermos honestos nas negociações. Dizemos que queremos uma coisa, fazemos outra. Veja a defesa antimísseis balísticos em 2008, quando estava sendo negociada. 2008, 2009, quando estava sendo negociada. Os russos disseram que isso precisava ser feito no contexto da defesa antimísseis. Você não pode ter um tratado de redução de armas estratégicas sem defesa antimísseis. E o governo Obama, que assumiu após Bush, disse, sem problema, vamos fazer isso. Mas precisamos fazer separadamente. Anatoly Antonov, que na época era o principal negociador, disse que foi assegurado por Rose Gottemoeller que eles tratariam disso separadamente. Eles assinaram o tratado, ele foi implementado. Mas quando Antonov ligou para Gottemoeller e disse, estou pronto para avançar na defesa antimísseis, ela respondeu, não vamos fazer isso. Nós mentimos. Nós simplesmente mentimos. E é isso que torna Yershnik ainda mais perigoso. Os mecanismos normais que poderiam ser usados para mitigar o perigo desse sistema não existem. Não há negociações de controle de armas acontecendo atualmente. O tratado New START expira em fevereiro do ano que vem. Quando expirar, vamos passar instantaneamente de 1.550 ogivas nucleares implantadas de cada lado para cerca de 4.000 a 5.000, porque vamos trazer as ogivas de reserva e então começar a fabricar novos núcleos, novas armas. Vamos voltar a ter de 20.000 a 30.000 forças nucleares estratégicas de cada lado. Isso é loucura em nível de Guerra Fria. É assim que essa questão do Yershnik é perigosa. É uma situação muito perigosa. Acho que esse foi um problema da era hegemônica, porém.
Não há incentivo para restrições mútuas quando um lado domina, e o controle de armas tende a sofrer se não houver nenhum equilíbrio de poder. De qualquer forma, Scott Ritter, muito obrigado. É assustador que o controle de armas não seja levado mais a sério do que isso, e esperamos que consigamos lidar com isso em breve, antes que, como você disse, especialmente em fevereiro, as coisas realmente saiam do controle. Algo bom pode ser dessa história se isso incentivar ambos os lados agora a começarem a repensar as armas que podem nos matar a todos. Então, mais uma vez, obrigado. Obrigado por me receber. Thanks for having me.